Olá, alunos do sétimo ano, aqui é a professora Amanda de História. Espero que estejam bem, se cuidando. Vocês receberam novas atividades pedagógicas e já perceberam que ela avança um pouco do que a gente estava trabalhando até então. Por isso, antes de falar das atividades, vamos fazer uma recapitulação sobre algumas coisas que são bem importantes. Primeira coisa, vamos recordar sobre os marcos de início e de fim da Idade Média. A Idade Média começa em 476, com a queda do Império Romano no Ocidente, e termina em 1453, com a tomada de Constantinopla, que é a capital do Império Romano do Oriente, ou ainda, também, como era conhecida, Império Bizantino. Essa divisão foi feita no século XIX por historiadores europeus e, por isso, tem um ponto de vista a Europa e os fatos históricos que são importantes para a Europa. Dessa forma, a gente não pode aplicar essas características sociais, econômicas, políticas para outros pontos do mundo no mesmo período. É importante que fique bem claro para vocês que essas definições de nome, duração, elas são sempre posteriores aos acontecimentos. Então agora a gente está vivendo a idade contemporânea, mas pode ser que no futuro, esse período, o ano de 2020, acabe entrando para um outro período. A gente não tem como saber isso. O segundo ponto que precisamos rever é o nome. Idade Média é um nome dado depois. Os primeiros registros são do século XVI em função dos integrantes do Renascimento, que é um movimento político, artístico, filosófico, que a gente vai estudar depois. Eles se autodenominavam como modernos. Sim, eles é que eram os modernos. A gente vive falando isso agora para falar de novidades, mas na verdade nós estamos na contemporaneidade. O Renascimento tinha como objetivo renascer a cultura greco-romana. Então, aqueles povos eram os antigos, gregos e romanos. Os renascentistas, os novos, os modernos. Então, o que está no meio entre Grécia e Roma e os renascentistas é chamado de Idade Média, aquilo que está no meio. Em outros textos, principalmente de origem inglesa, a gente vai encontrar um outro termo, né, como sendo sinônimo para a Idade Média, que é Idade das Trevas, ou no inglês, The Dark Age, como uma referência a esse período de 1000 anos. Essa nomenclatura foi dada bem depois ainda dos renascentistas, lá no século XVIII, em função de um movimento também muito importante chamado de Iluminismo. No entanto, isso é uma ideia ultrapassada, porque hoje a gente sabe muita coisa sobre a Idade Média e que ela foi um período de muitas invenções, né? Por exemplo, o sistema bancário, as universidades, construções de grandes castelos e catedrais, entre outros pontos que são importantes para o nosso dia a dia e que têm origem na Idade Média. Um terceiro ponto que é importante nós lembrarmos é que a Idade Média é um período muito longo, são 1000 anos de duração praticamente. Por isso, a gente não pode falar que as características foram iguais durante todo esse período, e nem em toda a Europa. Costuma-se fazer uma divisão deste período em dois: a alta Idade Média, do século V ao X, e baixa Idade Média, dos séculos XI ao XV. Os nomes vão ter relação com termos traduzidos do francês e do alemão, no qual alta tem uma relação com antigo e baixo com novo, aquilo que é mais recente, aquilo que está mais próximo. O quarto ponto que a gente precisa rever aqui é que a Idade Média vai se caracterizar pela ocorrência de um sistema de produção chamado de feudalismo. Ele é um sistema porque ele vai envolver características da política, da economia, da sociedade e da cultura. A base dele é o feudo, por isso feudalismo. Feudo, a gente tem que relembrar de uma outra coisa importante, que são as relações de suzerania e vassalagem. Suzerano é aquele que concede um benefício, vassalo é quem recebe esse benefício. De forma geral, a gente entende feudo como grande propriedade rural, mas não necessariamente. A feudo era tudo aquilo que poderia gerar algum tipo de lucro, algum tipo de benefício para quem detivesse ele. No próximo vídeo, eu vou falar um pouquinho mais sobre as características econômicas da Idade Média, porque é isso, né, que vocês precisam para poder desenvolver as atividades que estão no material de vocês. Fiquem bem, se cuidem!